Seja muito bem-vindo, batera! Meu nome é João Polinário e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre exercícios que vão te ajudar a evoluir. Eu vou explicar para você formas simples de você... Bom, na verdade simples não é, né? Eu vou dar uma simplificada para que você possa estudar e ter velocidade praticando regularmente por 15 minutinhos por dia. E eu tenho um convite importante para vocês. Se você tem interesse em aprender a evoluir na bateria, se inscreve no canal, ativa as notificações e... Bom, o que eu tinha para dizer é isso. Bora para a aula. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with... Então, vamos lá, batera. Uma das coisas importantes que você precisa entender quando você for evoluir na bateria, você precisa entender que é necessário constância, certo? Porque, querendo ou não, existem umas coisas que são importantes na bateria, só que, sabe, quando você não percebe, é estranho dizer, mas é prática. É prática, é fato e a frequência, a consistência que você dá nos estudos vai ajudar você a evoluir muito mais fácil do que você imagina. Porque você vai precisar agarrar esse hábito. O hábito de fazer um pouquinho cada dia. Assim como se você fosse fazer uma casa, você precisa lembrar que cada prática que você faz é um tijolo que você põe para fazer uma base bem firme. E a base é o quê? Quando você for para a bateria, tudo vai fluir. Eu tenho que respirar porque às vezes dá uma engasgada aqui. Então vamos lá. Uma das coisas que eu aprendi desde cedo é que nós subestimamos a prática no pad. Certo? Existem dois lugares que vão fazer a sua performance, a minha performance, ser desmascarado. Ela vai mostrar, ela vai pôr em jogo tudo que a gente faz. Um lugar é a bateria, que é o palco. Eu costumo dizer que são os dois P's, né? Um é o palco, que vai fazer com que você mostre se você praticou, se você estudou. E o outro é o pad. Então o palco vai mostrar o que você estudou no pad. E o pad vai te exercitar, te fortalecer para você ter uma boa performance no palco. E você pode estar olhando aqui para mim, mas uma coisa importante que eu preciso dizer é que você não precisa dessa quantidade de pad para estudar. Você pode ter um pad pequeno, ó, você pode observar que isso aqui é pequeno. E isso aqui ajudou muito no meu desempenho, nos meus estudos, e até hoje ajuda quando eu estou fora de casa. Suponhamos que eu estou na rua, fui deixar minha esposa em algum lugar, deixei ela na casa do pai dela, na casa da mãe dela, enfim. Você deixou o seu familiar em algum lugar, você vai ter que esperar no carro. Se você tem um par de baquetas e um pad, você já consegue estudar. Então, qualquer lugar que você for, pode ser um lugar para estudar, desde que não incomode os outros. Então, um exercício e um rudimento muito importante que você precisa aprender, eu vou explicar para você hoje, é o paradiddle. O paradiddle ele vai te ajudar a ter flexibilidade. Existem outras palavras para isso, como por exemplo, plasticidade. Quando você consegue utilizar vários rudimentos, várias técnicas em um rudimento só. Porque, por exemplo, o paradiddle ele é constituído de singles e doubles. E ele também trabalha muito a movimentação do corpo, vai fazer com que a sua performance seja mais expressiva do que o comum. Porque você vai poder variar o paradiddle, independente da quantidade de peças que você tem. E você vai conseguir também ter a habilidade de combinar sons quando você for para a batera. Mas o foco do pad é sempre o controle e a progressão. Por exemplo, você controlar um tap de um acento, de uma nota comum,
de uma ghost note. Você vai conseguir distinguir quando você estuda o paradido. Então vamos lá. O primeiro passo que você tem que desenvolver é o paradido. Paradido. E a mesma coisa acontece quando você começa com a mão esquerda. Paradido, 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 paradido. Pronto. Esse é um ponto importante. Você desenvolveu o estudo do paradido. Single, single, double. Direita, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Certo? Rusticamente falando, você memoriza o paradido assim. Se você quiser simplificar, repete a frase. Paradido. Paradido. Um dos pontos importantes para você evoluir no paradido é entender que são manulações diferentes. O segundo ponto é ter uma referência para não se perder quando você estiver estudando ele. O que eu faço? Geralmente, eu faço as duas primeiras notas mais fortes para perceber que vai ter um double depois, certo? Paradido, paradido. Um ponto importante é você, a partir do momento que você conseguiu acentuar as duas primeiras notas, você vai tentar colocar o som delas igual o das outras notas. Deixar todas as notas com o som igual, com nível de altura um próximo do outro. E, por exemplo, uma das coisas que vão te ajudar, depois que você compreender isso, é trabalhar andamentos, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar alguns andamentos para que você possa ter tranquilidade e evoluir na bateria. Então vamos lá. Um dos pontos importantes é você estabelecer um andamento que você tem confiança. Geralmente eu recomendo, para aqueles que estão começando, pegar um andamento, por exemplo, o pulso do relógio. O pulso do relógio, aquele clique, aquilo ali são 60 BPMs. Então, se você consegue tocar ali, você já pode aumentar uns 2 andamentos. Então, vamos começar com 62. 62. E aqui a gente vai desenvolver o paradido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takadimi, 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 tá. Eu contei 4 notas por clique. Takadimi, 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 takadimi. Agora eu vou aplicar o paradido. Paradido, 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 paradido. Agora que eu já compreendi a linguagem, as contagens, você vai entender que o paradido são 4 notas e que nós vamos usar 4 notas por pulso, por clique. Entendendo isso, você precisa entender o quê? As suas mãos vão tocar 4 notas, que são os 4 toques do paradido, dentro de cada clique. Se você perceber que ficou muito rápido para você, diminui um pouco. Diminuindo um pouco, você tem confiança. Eu sempre recomendo 40, mas se você já toca alguma coisa, 60 vai ficar legal. Pega esse andamento e aplica. E ele vai funcionar assim, ó. Agora que você já compreendeu como aplicar o paradido e o andamento,
você vai precisar fazer o seguinte: crie sessões de estudo. O que eu faço? Eu crio 3 sessões de estudo no dia e eu pego tudo de uma vez só. Eu dou um intervalinho entre elas. 5 minutos eu pratico, depois eu dou um intervalo de 1 minuto, depois eu volto a praticar, outro minuto e volto a praticar. 3 sessões. Dentro dessas sessões, eu faço o quê? Eu crio um primeiro andamento e depois vou subindo de 2 em 2. Então, suponhamos que eu vou subir 6 andamentos em um dia. Se você vê que a sua musculatura não teve dores, se você conseguiu acompanhar bem, perfeito. Se doeu, para. Dá um intervalo, não força a barra, porque se você está começando, você vai se frustrar depois, você vai queimar a etapa e não vai querer voltar. Então, respira. Se você já aguenta o tranco, beleza. Você vai fazer isso. E por, no mínimo, 14 dias, eu digo 14 a 15 dias porque você vai dar intervalos observando isso. Você não vai precisar fazer a risca. Suponhamos que você vai fazer de segunda a sexta, sábado e domingo, não. Então, já foram 15 dias. 5, 10, 15. Desenvolveu isso? Você precisa entender que a sua musculatura ela vai fazer o que nunca fez antes. Então pode dar limitação, você vai começar a ficar lento. Isso é normal. Só que você tem que observar e tem que alongar. Então beleza. A partir do momento que você desenvolveu isso, eu costumo fazer uma quebra de padrão. O que eu fiz? Se eu fiz em 5 dias ou 7 dias essa progressão tão brusca, o que eu faço depois? Eu diminuo 3 andamentos no último dia, por exemplo, se eu fiz 5 dias seguidos, diminuo 3 andamentos e começo a subir de 2 em 2 novamente. Se eu observar que a minha musculatura dá conta, eu subo 3. Porque fica fácil perceber se a sua musculatura está aguentando, se você está conseguindo evoluir. E é um processo como se fosse uma academia. Vai chegar uma hora que você vai sentir a diferença notável. Você precisa praticar. Então, por exemplo, eu fiz aqui a 62. Agora eu vou subir para 72. Quando você pratica, você ativa a sua memória muscular. E ao longo dos tempos você não pensa mais em que rudimento você estuda. Então esse rudimento vai caber esse tipo de estudo vai caber em qualquer rudimento. Pode ser singles, doubles, tercina, paradiddle, sextina, double paradiddle, enfim, você vai poder estudar os rudimentos que você quiser. Só que o que vai ajudar ali é você ter a confiança no que você faz. Certo? Então você tem que criar uma rotina e ser constante. Precisa de constância, você precisa perseverar para ver o resultado. Então se você evoluir 5 dias, você consegue evoluir 10 dias e 15 dias. Só que você precisa ter firmeza no que você faz, senão vai falhar. Bom, batera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, deixa aquele like lá para eu saber se o negócio está funcionando, se fez sentido. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.